Nós vamos começar hoje uma nova série. E o tema da série é consagração. Eu vou já explicar o motivo e em torno do que essa série vai girar. Então abra suas Bíblias comigo em Provérbios, capítulo 16. Deixa a Bíblia aberta aí, vou já explicar. Provérbios, capítulo 16, versos 1 e 3, do 1 ao 3. Que diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito ou o coração. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui está entregue, aqui está consagre, mas é o mesmo sentido, nós vamos falar sobre isso. Feche seus olhos, vamos orar, vamos primeiramente pedir ao Espírito Santo que esteja aqui conosco. Querido Espírito Santo, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor e pedimos que nessa noite o Senhor comece a ministrar os nossos corações a respeito da nossa temática do mês, para que nós possamos trilhar um caminho que agrade ao Senhor, possamos estabelecer Sua vontade nas nossas vidas, que possamos avaliar o nosso coração, purificar as nossas motivações, alinhar a nossa vida com aquilo que o Senhor pretende fazer em nós, meu Deus, ainda no tempo que nos resta, no ano que vai iniciar, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu orei ao Senhor e o Senhor me deu essa direção e Ele confirmou isso nos últimos dias sobre esse tema, o mês de dezembro como o mês da consagração. Por inúmeros motivos, nossos pastores, presidentes ministraram algo nesse sentido em uma área específica, mas ontem nós estávamos com a liderança em um processo de planejamento para o ano e o Senhor falou muito sobre consagrar, sobre nos consagrarmos. O mês de dezembro, ele é sempre um mês que nos convida a olhar em duas direções. A gente olha para trás, para tudo que nós fizemos durante o ano, e também olhamos para frente, para o ano que vai iniciar, e começamos então a fazer planos e a projetar esse novo ano. Então o dezembro é um mês que nos convida a refletir sobre os ciclos que encerraram ou vão se encerrar, para a gente avaliar o nosso coração. E aí algo veio ao meu coração da parte do Espírito Santo, que é o seguinte: a gente sempre acha e acredita que o ano começa em 1º de janeiro, mas na verdade, espiritualmente falando, a nossa vida começa mesmo diante do Senhor quando a gente se consagra para Ele, quando nós nos consagramos. Então, independente do dia do ano que você vai fazer isso, nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. E essa vai ser a temática que eu quero conversar com vocês nesse ano. Por quê? Dezembro é um mês onde muitos cristãos, eu vou usar esse termo mesmo, eles fazem concessões na sua fé. É o mês que o cristão ele começa a faltar culto com mais frequência. Ele começa a fazer concessões para práticas mundanas na sua vida. Que ele começa a participar de reuniões que não são convenientes. Ou seja, é um mês onde a ideia de se consagrar, ela vai se perdendo. Vai ficando cada vez mais distante a ideia de que eu preciso me manter consagrado, separado, santo para o Senhor. Mas o mês, ele por si só, culturalmente, ele vai nos envolvendo de uma maneira que a gente vai se distanciando do Senhor em todas as práticas, em tudo. No período das festas, a gente toma alguma coisa que não deveria tomar, a gente escuta alguma coisa que a gente não deveria escutar, a gente tem conversas que não deveria ter, a gente se endivida de uma maneira que não deveríamos nos endividar. E em janeiro a gente pede para que Deus faça um milagre na nossa vida financeira, porque a gente foi completamente dissoluto e muitas vezes infiel. Normalmente no mês de dezembro os crentes não dizimam, não são fiéis a Deus. Os que recebem 13º, pegam o seu 13º e estouram
acham que ganharam todo o dinheiro do mundo e agora vão gastar desenfreadamente, e a fidelidade, ela fica em último lugar. Se endividam mesmo com o seu salário, vão pegando as coisas, vão comprando emocionalmente. Enfim, Deus nesse período do ano, para muita gente, eu não vou generalizar, ele fica de lado. Ele fica em segundo plano. E aí em janeiro a gente retoma a nossa fé. Em janeiro a gente retoma a nossa prática cristã um pouco mais comprometida, digamos assim. O que é errado. Porque, inclusive o Espírito Santo falava sobre isso aqui, enquanto a Orilza ministrava por meio dos lábios dela, que nós fomos chamados para sermos cristãos em tempo integral. Em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias. Eu quero já, de antemão, convidar você que em dezembro faz concessões a se manter fiel a Deus. Quando chegar os períodos das festas, seja de Natal, seja Ano Novo, reuniões familiares, as propostas vão vir. Você vai ser convidado a se comportar como eles se comportam, mas você tem que lembrar que você tem um Senhor. Você tem que lembrar que você é filho maduro de Deus. E esta maturidade vai fazer com que você revele a glória de Deus em qualquer ambiente em que você estiver. Nós precisamos entender que nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor. E hoje eu quero iniciar essa série de mensagens para a gente refletir sobre consagrar os nossos planos. Eu poderia deixar essa mensagem para o final do ano, para o último culto do ano, mas a gente está cheio de crendice, de que alguma coisa mística vai acontecer do dia 31 para o dia 1º. Já parou para pensar as viradas de ano que você já viveu, que na maioria, em todas elas, não houve nenhuma mudança significativa, a não ser aquelas que você decidiu no coração por fé? Fora isso, não houve nenhuma mudança automática. A coisa só acontece quando a gente crê e age em cima daquilo, a partir da nossa fé. Então eu queria que a gente refletisse sobre isso, e nós vamos pensar sobre como é importante a gente consagrar nossa vida, em primeiro lugar hoje, dentro da temática da série, consagrar os nossos planos a Deus. Eu não sei o que você planejou para o final de ano, para as suas festas de final de ano. Eu não sei o que você planejou para as suas reuniões familiares. Eu não sei o que você planejou para o seu dinheiro esse mês. Eu não sei o que você planejou, que você vai a nível de, até na hora de comer, às vezes a gente é desregrado. Come como se não tivesse amanhã. Nós precisamos parar e pensar sobre isso e entender o seguinte: consagração é entregar, é viver debaixo do controle do Espírito, e tudo que Deus faz, Ele consagra. Quando a gente vê no Antigo Testamento, quando Ele ungir sacerdotes, Ele consagrava os sacerdotes. Quando Josué foi atravessar o Jordão, houve consagração. Antes do templo ser usado, houve consagração. Na hora de Jesus começar o próprio ministério, Ele se consagrou. Consagração é o ponto central da vida cristã. É separar-se, é ser cristão, é lembrar que quando te oferecerem ou um copo de bebida, ou quando te chamarem para dançar em determinados ambientes, você é filho e filha de Deus. Você precisa manter seu posicionamento firme. Chegou a hora de você começar a aprender a sustentar o seu posicionamento como um cristão, mesmo em ambientes hostis à sua fé. É isso que o Senhor espera de nós. Então, por isso, eu quero falar sobre consagração. Porque falar sobre consagração não é meramente estratégico, é profético. É profético no sentido que é uma forma de a gente dizer para você, de alertar a igreja, dizer: ei, querido, o ano não começa em 1º de janeiro, ele começa já hoje, nas decisões que você toma hoje, no momento que você decide se consagrar. O ano, a vida com Deus e as bênçãos de Deus, o relacionamento com Ele, eles vêm a partir do momento que você decide se consagrar. Então essa série vai preparar o seu coração para você viver os propósitos mais altos de Deus, para você viver em santidade, não somente no mês de dezembro, mas em todos os meses do ano.
em rendição profunda ao Espírito Santo, para que você se entregue, para que você viva um derramado Espírito Santo na sua vida. Então eu espero que você abra o seu coração. E hoje eu quero começar falando sobre consagrar seus planos. Eu imagino que alguns já começaram a fazer planos para o ano de 2026. Os que ainda não fizeram, farão. E aí eu quero compartilhar uma experiência pessoal com vocês nesse sentido até. Porque muitas vezes a gente entende errado o que é consagrar. Que é consagrar os nossos planos ao Senhor. Consagrar os nossos planos ao Senhor é muito mais do que fazer um plano e orar por ele. É mais do que isso. Eu confesso que essa reflexão, eu voltei desse final de semana, como eu falei para vocês, no calendário com a liderança. Em determinado momento que a gente estava ali planejando algo, eu emiti a seguinte frase: eu prefiro tal coisa. Isso ficou marcado no meu coração, porque depois que eu fui orar, o Espírito Santo diz assim: como é que você diz para mim que você vai fazer um calendário, que você vai consagrar isso a mim, mas o que está aí é a tua preferência? Irmãos, eu fiquei extremamente constrangido. Até agora estou constrangido com o Espírito Santo. Até este momento eu fiquei impactado, porque eu fiquei, meu Deus. E o discurso inicial foi: gente, nós temos que consagrar as nossas atividades, o nosso calendário. Mas na hora de fazer o calendário eu prefiro. Aí eu prefiro que seja desse jeito. Eu prefiro que seja. Eu não gosto de fazer tal coisa. Eu gosto de tal coisa. Peraí. Na hora o Espírito Santo me confrontou duramente. Como eu disse para vocês, ele continua a me confrontar. E eu descobri que eu não consagro as coisas a Deus. Mas eu me arrependi. Eu não tinha me percebido. A verdade é que a gente vai vivendo uma religião vazia, sabe? De verdade. A gente só vai fazendo as coisas no automático. Então a gente imagina que a gente pegar alguma coisa e orar por aquilo, pronto, está consagrado. Não é, meu irmão. É muito mais do que isso. Porque consagrar significa entregar, submeter, colocar humildemente diante de Deus, despojar-se da sua vontade, consagrar. Olha o que Provérbios, olha o que diz o versículo 1, coloca na tela aí, Provérbios, por favor, mais uma vez, olha o que diz o texto: a resposta da língua vem do Senhor, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso é consagrar. Consagrar é dar o direito ao Espírito Santo de dar a resposta final em tudo que a gente decide fazer, nos planos que a gente tem. O texto ele deixa claro o seguinte: que o homem está autorizado a planejar, ele não está autorizado a dar a resposta final a respeito dos seus planos. Quer ver um exemplo bíblico disso? Jesus está lá no Getsêmani e ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele está falando? Ele está fazendo os seus próprios planos, como um homem, como eu e você. Ele está dizendo: Deus, minha vontade é essa aqui. Contudo, não seja conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Ele está dando o direito de Deus dar a última palavra nos planos dele. Eu pergunto para você: quem é que dá a última palavra nos seus planos? Você considera? Porque nós vamos descobrir aqui que consagrar é muito mais do que fazer uma oração, envolve consciência, é culto racional. Romanos 12:1 é aquilo que a gente faz consciente, que a gente pensa sobre, que a gente delibera sobre aquilo. A gente está dizendo: Deus, eu quero isso, mas eu sei que isso aqui não glorifica o Senhor, então eu abro mão, eu renuncio. Isso é consagração. É submeter, é entregar, é colocar na mão do Senhor. E para viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, nós precisamos muito mais do que fazer uma oração para as coisas que a gente quer fazer na vida e dizer: pronto, agora está na presença de Deus, está consagrado a Ele, o que vier a acontecer é a vontade dEle. Não, aí se dá errado, aí porque foi Deus que quis assim, aí você fica frustrado com Deus. Aí se der certo, você vai julgar que Deus quis assim, quando foi você
que por meios humanos impôs a sua vontade. Então, pastor, qual é o balizador? A Bíblia, a palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí, se você não conhece ela, fica mais difícil de saber se você vai conseguir consagrar algo ao Senhor ou não. Então, o que nós precisamos entender? Que antes de você definir as suas metas, o que você quer conquistar em 2026, defina debaixo da direção de quem você quer andar. Na sua ou debaixo da direção de Deus? Afinal de contas, vamos fazer uma reflexãozinha aqui, olhando um pouquinho para o passado. Eu queria que você agora fizesse, se você pode, se você tem essa memória, eu queria que você lembrasse o que te trouxe a Jesus. Você lembra como é que estava a sua vida no dia que você entregou a sua vida a Jesus? Você lembra? Você lembra como você estava quebrado? Em todos os sentidos. Ou em alguns, emocionalmente, familiarmente, financeiramente. Alguns aqui pensando em tirar a própria vida. Suicídio era uma possibilidade. Estava angustiado, querendo a morte. Alguns não pensaram em suicidar-se, mas dizer: Deus, me leva dessa vida que eu não aguento mais. Senhor, é tanta dor, é tanta frustração. Senhor, é tanta dificuldade que eu não aguento mais essa vida. A maioria de nós veio para Jesus nessas circunstâncias. Sim ou não? Pois bem, eu te pergunto, como é que você chegou nessas circunstâncias? Fazendo suas escolhas. Foram elas, foi você e eu, fomos nós, com a nossa incompetência em gerenciar nossa própria vida, porque nós não somos capazes de fazer escolhas boas para nós, somos capazes de fazer escolhas prazerosas para nós, mas boas não. O que é bom é diferente do que é prazeroso. Bom é aquilo que te traz benefício a curto, médio e longo prazo, e principalmente quando esses benefícios são eternos. Prazeroso é aquilo que te gera satisfação momentânea. A maioria de nós chegou quebrado na presença de Deus, destruído. Chegamos à conclusão de que não dava mais para seguir sozinho. Chegamos à conclusão que nós precisávamos de alguém para resolver o nosso problema. E aí fizemos o quê? Antes das vezes de vir a Jesus, nós tentamos zoar o fulano, o beltrano, o ciclano. A gente tentou de tudo. A gente vê hoje, quando as pessoas com uma série de dificuldades, quando tem dificuldade financeira, recorrem a pessoas, a empréstimos, a agiotas. É um desespero danado. Aí quando não tem mais jeito, quando a gente já fez todas as escolhas erradas possíveis da nossa vida, a gente faz o quê? Jesus, o Senhor me ajuda? Aí Jesus faz o quê? Claro, filho, eu estou aqui para isso. Eu te amo. Aí Ele vem e nos acolhe. Com a sua misericórdia nos perdoa os pecados. Purifica a nossa vida, redime a nossa vida do pecado. Quebra as correntes, paga o preço do pecado. Ele pagou na cruz, né? E nos livra. Então veja bem, para depois disso a gente continuar adotando um estilo de vida agora nem reformado ali, com algumas mudanças na agenda, mas agora uma maneira de controlar sua própria vida, só que de forma gospel. Agora você acredita que agora todos os seus planos estão nas mãos de Deus, porque você faz uma oração apenas para Ele. Mas quando chega a hora de obedecer, quando é uma reflexão honesta, profunda e sincera de quais são suas motivações para a vida, isso não faz, coisa que eu vou já falar. A gente não faz. Então, antes de pensar nas conquistas pessoais de 2026, você deveria pensar, eu e você deveríamos pensar, quais são nossos propósitos espirituais para a nossa vida? O que nós estamos fazendo? Quando você olhar seus planos, ele é um reflexo dos seus desejos ou dos propósitos de Deus para a sua vida? Você precisa refletir sobre isso. O que aquilo está refletindo? Quando você faz a sua listinha, aqueles que fazem, tem gente que nem faz, né? Só idealiza, vou até falar sobre isso hoje. Só idealizar, eu queria fazer tal coisa. Eu queria muito
né, fazer tal coisa, comprar tal coisa, conquistar tal coisa. Os mais espirituais, eles até desejam orar mais, ler mais a Bíblia, mas nunca conseguem. Entra ano e sai ano e a coisa permanece no mesmo lugar. O que é uma pena. Então, o que nós precisamos fazer? Organizar nosso coração, irmãos. Nós precisamos organizar. Esse é o mês, esse mês, o Espírito Santo me diz e pede que eu fale a vocês. É o mês de você consagrar a sua vida a Jesus. Seu coração, tudo que está dentro de você. Porque viver os planos de Deus, consagrar, envolve o quê? Discernir a vontade de Deus e trazer a vontade de Deus à existência. Consagrar é uma... Coloca Romanos 12:1, por favor. 12:1. E nós vamos ler o verso 2. Esse texto talvez não esteja aí na lista. Eu acho que eu não coloquei na lista. Mas nós vamos ler ele. Olha o que diz o texto. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Aqui tem, eu já até falei isso em outras ocasiões, mas eu vou falar novamente porque tem pessoas novas. Sacrifício vivo é meio contraditório, porque todo sacrifício é morto. Porque se virou sacrifício, morreu. Mas o que ele está falando? Por que esse sacrifício é vivo? Porque ele está falando de consciência. Das coisas que você faz consciente. Você faz, você sabe por que está fazendo. Você está fazendo escolhas. Você está tomando decisões, por mais difíceis que elas sejam. Então, ela é exatamente um sacrifício vivo, porque é uma decisão difícil, sobre a qual eu preciso refletir e escolher. E aí é um sacrifício vivo. É quando você diz para você mesmo: eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Não importa o que isso vai me custar. Não importa se isso vai me privar de alguma coisa que eu gostaria. Eu vou confiar no Senhor. E aí, ele diz que esse sacrifício vivo é santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Significa dizer que existe um culto que não é racional. Existe um culto emocional, que é o culto que a maioria de nós presta. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Culto emocional. Não envolve reflexão, não envolve entrega, não envolve deliberação mental, dizer, não, assim diz o Senhor, o que Deus pensa a esse respeito? Será que Deus quer isso? Não, é emocional, exatamente como eu fiz. Eu não gosto. E Deus disse para mim, e importa? Ele falou para mim, e o que você gosta é mais importante do que o que eu quero? Não, não é. Não é. Então nós precisamos parar e pensar se nós estamos discernindo a vontade de Deus. Queremos consagrar. Você quer consagrar? Quem quer consagrar a sua vida a Jesus? Diga, eu quero. Como é que você vai fazer para fazer isso? Primeira coisa, você vai discernir a vontade de Deus. Você precisa de discernimento. O que é discernimento espiritual? É a capacidade de você reconhecer a vontade, os princípios da palavra de Deus e andar por eles. Tá, o que Deus quer? É como você faz isso? Você pode fazer isso por oração, quando a Bíblia não aborda o assunto em questão. Existem questões que a Bíblia não aborda, são poucos, mas existem. Mas a maioria deles, a palavra de Deus, ela tem uma direção. Então você vai discernir a vontade de Deus em meio a todas as circunstâncias, desejos e vontades que você tem. E você vai buscar, Deus, qual é a sua vontade. Agora é lógico que quando eu digo isso, eu estou partindo de um pressuposto. Eu estou partindo do pressuposto que você tem vida com Deus. Eu estou partindo do pressuposto que você acorda pela manhã, para aqueles que fazem pela manhã, e você abre a sua Bíblia e tem um tempo de oração e leitura da palavra. Para aqueles que não conseguem fazer pela manhã por algum motivo, você separa esse momento pela parte da tarde do seu dia, ou aqueles que podem pela parte da noite, mas você tem o seu momento com Deus. Eu estou partindo do pressuposto de que você tem um relacionamento com Jesus, porque relacionamento com Deus, ele se manifesta na prática assim, momento de devoção. O que é um momento de devoção? É aquele momento exclusivo para Deus. Você não atende telefone, você não fica no WhatsApp, você não fica na frente de uma televisão, você dedica aquele momento para Deus.
Você tem isso? Eu estou partindo do pressuposto que você consegue consagrar sua vida a Deus e discernir a vontade de Deus se você tem esse momento. Se você não tem esse momento, irmão, desculpa, é muito difícil. Aí é deste ponto de crentes que não têm vida de devoção que surge a necessidade eu vou atrás do cara da revelação. O fulano revelou para mim. Meu irmão, você quer revelação porque você não lê a Bíblia, porque toda a revelação que você precisa está nas Escrituras, está tudo lá. É preguiça de ler a Bíblia e você quer terceirizar a sua relação com Deus. Você quer a resposta de Deus? Abra a sua Bíblia, está lá, a resposta está lá, ela está lá. Ore ao Senhor, tenha você, o véu foi rasgado para que você tivesse acesso e você não tivesse mais intermediadores, para que você tenha acesso a Deus, para que ninguém fale por você, por meio de sua fé, para que você possa ler. Irmão, nem eu posso falar por você, sou seu pastor, mas não posso. Você responde por você. Responsabilidade é sua de ir à presença de Deus, de buscar direção. Não adianta você chegar comigo, pastor, o que eu faço? Meu irmão, não sei. Vai orar. Porque todo mundo quer uma resposta do pastor. Todo mundo quer um guru para resolver seus problemas. Todo mundo quer um oráculo, que ele tenha todas as respostas prontas para direcionar a nossa vida. Esse é o problema. Sabe, isso mostra que a gente não quer Jesus. A gente quer a direção dele para alcançar algum tipo de resultado. Quem quer Jesus está satisfeito com a relação. Sabe que é aquela coisa? Imagina essa cena comigo. Acordo de manhã, eu vou fazer aqui uma cena. Acordo de manhã, cedo, prepara aquela xícarazinha de café, aquele golinho. Você pega a sua cadeirinha, sua mesa, lá onde você faz, o que quer que seja. Você senta, você abre a sua Bíblia. Você inclina a sua cabeça e diz: Pai, agora somos eu e o Senhor. Nosso momento. Aqui eu não vou permitir que ninguém interfira isso aqui. Você tem isso? Você sabe o que é isso? Porque se você não sabe, você está perdendo. É a coisa mais deliciosa que a gente pode viver com Jesus. Esse momento gostoso, onde Ele fala com você. Às vezes, até hoje uma pessoa compartilhou, às vezes o que Ele fala nem é agradável, mas só de Ele falar, ainda assim deixa a gente feliz. Às vezes é duro, é pesado, às vezes Ele vai corrigir a gente como um pai corrige um filho, mas só o fato de a gente saber que Ele está lá corrigindo a gente já é motivo de alegria. Às vezes Ele vai dizer: você está errado, e você vai dizer: sim, Pai, tudo bem, eu reconheço, mas você sabe que Ele está lá. Ele está corrigindo você, direcionando você. Você entende? Discernimento espiritual é ter esse momento, essa conexão, para que você possa discernir o que Deus quer para você. Não tem como haver consagração se você não tiver esse tempo com Deus, se você não tiver esses momentos com Deus. Então eu espero que você decida hoje, você que não tem esse tempo com Deus. Tem regra, pastor, tem que ser, meu irmão, tem a ideia do ideal. A ideia do ideal é que você tenha um momento com Deus pela manhã, para que você se prepare para o dia. Mas cara, se não dá para ti, não dá, pastor, é muito corrido, eu acordo muito cedo para ir trabalhar, então é muito difícil. Ok, então arruma o teu horário, mas arruma um tempo para Deus na tua vida. Arruma um tempo para Deus, porque ser cristão não é apenas vir à igreja, é ter esse tempo de devoção. Quantos estão entendendo? Diga: eu entendi. Tome uma decisão de ter esse tempo com o Senhor. Aí o que acontece quando você tem discernimento espiritual? Você está apto para trazer à existência todos os planos de Deus, promessas de Deus para a sua vida. Porque que vai acontecer? Uma vez que você compreende essa vontade, o passo seguinte é você agir conforme a direção dada. Aí, querido, existem bênçãos sobrenaturais para aqueles que andam debaixo da direção do Espírito Santo. Aqueles que vivem pelo Espírito. Isso é viver pelo Espírito. Aí, olha, sabe qual é a primeira promessa de quem vive pelo Espírito? Se andais pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarei os desejos da carne. O segredo para vencer o pecado é ter esse tipo de relação com Jesus. Muitas vezes os desejos da carne, sejam pecaminosos ou não, que nem todo desejo da carne é por si só pecaminoso,
Você vai vencer quando você anda no Espírito. E aí você vai começar a trazer à existência aquilo que a palavra te promete. Isso então implica o quê? Eu vou discernir a vontade de Deus por fé. Por fé, eu vou me mover na direção que Deus está me dando, eu vou ouvir o que Ele está me dizendo e vou obedecer, e aí você vai fazer o quê? Você vai tomar decisões baseado nisso, e a bênção do Senhor certamente virá. Por quê? Porque a palavra de Deus promete isso àqueles que o obedecem. Funciona dessa maneira. Então, primeiro estilo de vida, é aquele estilo de vida que nos trouxe quebrado para Jesus. Fazer as nossas próprias escolhas. Você veio quebrado porque tomou decisões financeiras erradas, estabeleceu relacionamentos errados, você não consultou a Deus, simplesmente fez do seu jeito, estabeleceu alianças com pessoas, fez sociedade, estabeleceu amizades com pessoas que te traíram. Nenhuma dessas coisas você consultou a Deus, você fez porque quis. Fez por escolha, porque tuas emoções diziam para você que era bom naquele momento. Mas por que é bom consultar o Senhor? Porque Ele vê coisas que a gente não vê, Ele sabe de coisas que a gente não sabe, Ele é poderoso. E é por isso que é sábio a gente submeter a nossa vida ao controle de Deus. Então, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês nesse primeiro momento. O que Deus quer que você priorize? Nesse mês, daqui para frente, de hoje em diante, nos planos que você pretende fazer para o ano que vai iniciar. Tem algo na sua vida que você está insistindo, e aqui eu faço referência mais uma vez. Se o Espírito estava falando aqui, ele falou durante o louvor. Tem gente que tem coisas para entregar, mas não entrega. Aí eu anotei aqui na mensagem direcionada pelo Espírito. Há algo que estamos insistindo, mas Deus está pedindo para a gente deixar de lado. A Aurilza falou isso aqui, eu não combinei com ela, eu não conversei com ela sobre isso, eu não falei nada. Então, olha como é que minha mente funciona, pelo menos é assim que eu vou entendendo as coisas. Peraí, se Deus falou um negócio desse aqui por meio da Aurilza, durante o louvor, e aí eu escrevi algo aqui, alguma coisa está convergindo aqui. Tem alguma coisa espiritual acontecendo. Deus está querendo alguma coisa. Deus está pedindo para você entregar alguma coisa que você não quer entregar. Tem alguma coisa nova que você não faz, mas Ele quer que você comece a fazer? E que você também está resistindo? Deus está te pedindo para você fazer algo, mas você não quer fazer. Então, porque no final das contas, o plano que você vai desenvolver para a sua vida, para o ano de 2026, vai refletir se você está com o Senhor ou não. Então é hora de você pensar sobre isso. O segundo ponto que eu quero falar, coloca o verso 2 de Provérbios 16. Depois de ele dizer que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa final vem da boca do Senhor. No 2 ele diz o seguinte: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. A percepção de que, eu acabei de falar sobre isso. A percepção de que quando você quer alguma coisa que te parece bom, então ela é boa. Se te parece bom é porque ela é boa. Esse é o conceito que a gente carrega. Bom, se parece bom é porque é bom. Não, nem tudo que parece bom é de fato bom. E assim como nem tudo que dá certo é a vontade de Deus. A gente sabe, por exemplo, tem um episódio bíblico que eu gosto sempre de citar nessa ocasião, que é o seguinte: Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha que vai sair água. Moisés foi lá e bateu na rocha. Saiu água, sim ou não? Deu certo, mas era a vontade de Deus? Não, nem tudo que dá certo é vontade de Deus. Nem tudo. Então a gente precisa entender que nem tudo que parece correto, certo, bom pra gente é o que Deus quer. Então a gente tem que continuar orando e dependendo dEle, discernindo a vontade dEle. E aí ele vai dizer que, mas o Senhor avalia as motivações. Como é que eu sei se alguma coisa pode não ser ou não ser boa? Veja por que você quer. Avalie o seu coração. E eu quero falar um pouquinho sobre motivações. Porque o que realmente deve mover o coração de um cristão? Irmão, o que você acha que deve mover teu coração? O que tem que mover teu coração é a glória de Deus, o amor de Deus.
Isso tem que mover o coração de todo cristão. Então presta atenção, porque motivação é um assunto altamente espiritual. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, o Senhor diz, lá está escrito que o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. O que isso significa? Que não basta a gente fazer a coisa certa, nós temos que fazer pelo motivo certo. Importa o porquê. O porquê fazemos. Pois bem, uma coisa que te parece certa ou boa aos seus olhos, ela pode se tornar a coisa errada só porque o motivo não é certo. É só porque a intenção é agradar teu coração. Vou dar um exemplo prático. Quando eu vou dar um exemplo do que aconteceu recente. Vou falar de ninguém, vou falar de mim. Deixa eu só beber uma água para me preparar para você. Minha esposa sempre, todo ano, ela quer fazer um jantar de casais na igreja no dia dos namorados. E eu confesso que eu não gosto de fazer. Não gosto. E foi exatamente esse ponto que Deus falou comigo, né? E eu falei, é melhor cada homem, olha eu espiritualizando a coisa, é melhor cada marido pegar sua esposa e fazer uma coisa para ela. Isso aos meus olhos parece bom. Mas e se Deus nesse dia, Ele quiser ministrar a igreja e eu, porque por conta das minhas preferências, impeço Deus de fazer isso? E eu fiquei refletindo sobre o assunto. Tanto é que a gente vai propor, talvez, não sei, ainda estamos orando sobre o assunto. Mas não basta a gente dizer assim, não, olha como é nobre. Peraí, só que quando você vai entender que as suas decisões, elas têm camadas de pensamento, de intenções. E não é muito simples você discernir a real intenção do seu coração. Não é uma coisa fácil de se fazer. Você não consegue simplesmente parar e pensar assim, não, porque automaticamente a sua mente acredita que se você faz uma coisa que parece boa, ela é boa. Só que nem sempre. Uma coisa que parece boa, ela pode ser má aos olhos do Senhor. Quer ver um exemplo? Quando alguém vem entregar uma oferta aqui. Vamos pegar a oferta de Caim e Abel. São ofertas. A oferta, pela oferta, parece boa ou não parece boa? Sim ou não? Parece boa. Mas a de Caim, Deus disse assim, não quero, não aceito, eu rejeito ele. Por quê? Por conta das motivações que havia no coração dele para ofertar. Não eram puras, não eram honestas. Elas não vinham com consagração. Então preste bem atenção. Sabe por que isso é importante? Olha para cá, presta atenção aqui, ó. Sabe por que isso é importante? Porque você acredita que porque você faz a coisa certa, Deus vai te abençoar. E aí você começa a ficar chateado, porque eu estou fazendo a coisa certa, mas Deus não me abençoa. A coisa não está mudando, eu continuo na mesma luta, na mesma guerra, no mesmo problema, nada muda na minha vida. Pera lá, encontra os motivos pelos quais você está fazendo. Encontra os motivos. Eu lembro na minha vida ministerial, teve um momento que eu quis desistir do ministério. Por quê? Porque eu pregava para as pessoas, eu era de jovens nessa época. E aí eu pregava para os jovens, meus discípulos, e ninguém mudava. Eu fiquei frustrado. E eu disse assim, cara, quer saber? Deus não quer que eu faça esse negócio não. Eu vou parar, eu vou arranjar um emprego. Eu já trabalhava em tempo integral na obra, não era pastor, mas eu já trabalhava em tempo integral na obra. Eu disse, eu vou entregar esse negócio e vou parar. Só que aí Deus veio e falou comigo, meu filho, o problema não é o que você está fazendo, é por que você está fazendo. Você quer que o seu nome se torne célebre. E era verdade. É nessa hora que é difícil. Olha o que diz Provérbios, bota Provérbios 16:6, também não está aí na lista de versículos, porque o Espírito Santo está falando agora no meu coração. Lembrei desse texto porque ele tratou comigo. Provérbios 16:6, com amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com temor o homem evita o mal. Com amor leal e fidelidade, eu gosto da outra tradução que diz assim, com a misericórdia e a verdade se faz expiação da culpa. Quando você decide revelar as motivações do seu coração, elas são vergonhosas. É muito difícil um homem ou uma mulher que, ao se encontrar desnudo na presença de Deus e se permite sondar pelo Espírito Santo, que essa pessoa não fique com vergonha de si mesmo.
Então a gente não gosta de falar. A gente não gosta de admitir. Só que é só por meio da verdade que Deus age. Deus age por meio da verdade. Essa verdade que muitas vezes nós queremos esconder. Então, o que nós precisamos fazer? Toda verdadeira motivação espiritual, ela começa com a consciência de que Deus está olhando o meu coração. Deus está olhando o porquê que eu estou fazendo. Deus está olhando o porquê que eu sirvo, porquê que eu canto, porquê que eu toco, porquê que eu prego, porquê que eu dou oferta, porquê que eu faço isso, eu faço aquilo, não importa o que você faça, Deus está vendo. Deus está vendo porquê que você... E eu estou falando de coisas boas, eu não preciso nem falar das coisas erradas. Eu não preciso falar que a motivação do coração está errada quando alguém é infiel a Deus, quando alguém escolhe o pecado, quando alguém escolhe se contaminar com esse mundo, quando alguém escolhe fazer parte de uma roda de escarnecedores que não glorifica a Deus. Porque quando, querido, põe uma coisa na sua cabeça, que você está num ambiente e que ali começou a ficar mundano, o Espírito Santo já foi. Eu não sei o que você está fazendo lá ainda. O Espírito Santo já foi dali, ó. Às vezes você está insistindo em ficar em ambientes que o Espírito Santo já foi, mas você quer continuar lá. O porquê, só você pode responder. Só você pode responder. Eu não sei porquê, mas você precisa entender as motivações do seu coração. O servo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não age somente por aquilo que é agradável aos olhos, as sensações, que dê prazer, mas ele reflete o coração de Deus. Agora olha só, a motivação, muitas vezes que nós estamos com motivações pecaminosas, quando a gente tem motivação pecaminosa, pronto, nós já estamos com o coração desalinhado com o Senhor. Então, olha só, vou dar alguns exemplos bíblicos disso. Coloca João 12:43. Quando alguém age por desejo de aprovação humana, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Essa aqui é uma motivação errada. As pessoas que amam mais a aprovação dos homens do que a glória de Deus, a carência de reconhecimento, faz muitos perderem o foco de Jesus. Olha só, Filipenses capítulo 1, verso 15. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Alguém está pregando, fazendo a coisa certa, pelo motivo errado aqui, ó. Pregando o evangelho, mas por quê? Por inveja e rivalidade. Porém, outros fazem com boas intenções. Tem gente que prega por motivos errados. Deus não se agrada disso. Tiago capítulo 4, verso 3. Esse aqui é o que mais a gente reproduz, infelizmente, na nossa vida. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Motivação importa, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 1. Jesus alerta dizendo o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Esse talvez seja o motivo de nós termos pouca ação de Deus nas nossas vidas, porque nós não sondamos as nossas próprias motivações. Então, a motivação que agrada a Deus, que glorifica o Senhor, ela está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Olha o que diz: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As escolhas que você faz, que nós fazemos, elas são para a glória de Deus? Eu estou fazendo para agradar a Deus, para dar glória a Deus? Porque se não dá glória a Deus, a gente tem que eliminar da nossa vida. Se não glorifica a Deus, nós precisamos rejeitar do nosso coração. Agora, se glorifica a Deus, mesmo as coisas mais simples têm alta relevância espiritual. As coisas mais simples que você possa fazer, se é para a glória de Deus, vai ter efeito poderoso no reino espiritual. Uma outra motivação que agrada a Deus está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que é o amor de Deus. Portanto, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Entender que somos amados e que a gente vai fazer as coisas por amor é algo extremamente importante.
Agora, deixa eu só resumir isso aqui nesse final. Por que é importante a gente alinhar a nossa... Primeiro, que a gente vai receber a bênção de Deus. Segundo, as pessoas que elas são voláteis, ou seja, inconstantes. Ora elas estão aqui em cima, ora elas estão lá embaixo. O problema é de motivação no coração. Se você é alguém que ora, você está orando muito, mas de outro momento você não quer orar nada. Eu entendo que existem momentos da nossa vida que é assim, ó. Eu oro com mais intensidade e oro com menos intensidade. Mas eu entendo, por fé, que em todos os momentos eu preciso orar. Outra coisa é, hora eu estou voando com Deus, outra hora eu estou querendo me desviar e pensando em desistir de tudo. Isso aqui não é normal, não. Isso aqui é um problema de motivação do coração. Normalmente funciona assim, ó. Quando você se vê frustrado com alguma coisa, eu estou cansado, eu estou frustrado com os meus discípulos, eu estou frustrado com a célula, eu estou frustrado com Deus, eu estou frustrado com qualquer coisa. Isso significa que os seus olhos estavam no resultado, não em Jesus. Significa que você tinha uma expectativa. Você esperava que em determinado tempo tal coisa acontecesse. Como tal coisa não aconteceu naquele determinado tempo, o seu coração frustrou. Porque você jurava que ia acontecer. Você tinha certeza, porque você é uma pessoa boa, porque você só faz a coisa certa, porque você é uma pessoa que honra todas as coisas. Mas como é que pode não acontecer o que eu esperava no tempo que eu esperava? Sua motivação estava errada, completamente errada. E é por isso que você está frustrado. Você não está olhando para Jesus. Você não está consagrando a sua vida a Ele. Você está consagrando a você mesmo. Você é o foco. Você é o objetivo final. Seus planos e sonhos pessoais e desejos ainda estão na frente daquilo que Deus quer para você. Você precisa mudar isso urgentemente. Porque somente a motivação correta te dá uma fé firme e perseverante para passar por todas as adversidades. Por que as adversidades elas acabam tirando o nosso ânimo? Porque, olha o apóstolo Paulo. Eu sei, ele diz assim, ó, estou perplexo, mas não desanimado. Tem coisas que acabam nos surpreendendo e nos deixando perplexos. Tem coisa, mas desanimado é outra história. É outra coisa. Sabe por que ele fica perplexo, mas não desanimado? Porque ele não está esperando o resultado. Ele está vivenciando a vida dele com Deus. Ele sabe a quem ele serve. Você sabe a quem você serve? Você realmente tem um relacionamento com Jesus e o seu foco é Ele? Servir por obrigação cansa, mas servir por amor transforma. Então, é tudo que a gente precisa saber. Uma última motivação que é correta, sabe qual é? Está lá em Mateus 28:19. É ter uma missão na vida. Irmão, você não pode ficar passando 10 anos da sua vida, 5 anos da sua vida, ficar vindo para o culto aqui só. Não pode. Não pode, irmão, não pode. Vou dizer para você, com todo o amor do meu coração, isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico você não se envolver com a missão do reino. Mateus 28:19 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como ter uma vida cristã se eu não estou envolvido com algum tipo de missão de salvar pessoas. Não tem. Definitivamente não tem. Desculpa, você pode fazer qualquer arranjo teológico, bíblico, mental, que você quiser, mas você não vai encontrar respaldo bíblico para você não se comprometer com a missão do reino. Não tem. Ah não, eu fui chamado só para investir, só para servir. Não, meu irmão, o principal serviço do reino é ganhar vidas para Jesus. E aí, quando a minha motivação é ganhar vidas para Jesus, isso agrada o Senhor. Porque, você sabia que o serviço pelo serviço, muitas vezes, vamos pegar, ele pode alimentar o ego. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um cara que toca, não estou dizendo que é o caso dele não, tá? É só um exemplo. Vamos pegar o Daniel, que está aqui, eu vou pegar. Ele toca isso aqui, né? Você toca esse instrumento aqui, legal, você canta, né? Bonito e tal. Mas isso aqui também te atribui valor pessoal. Então eu não posso dizer que esse serviço, ele é só para Jesus.
Eu não posso, ele conhece o coração dele, a motivação dele. E qualquer outra pessoa que sirva aqui no altar, eu pregando aqui, eu pregando aqui. Porque olha só, se eu prego uma mensagem legal, se eu prego uma mensagem que toca o seu coração, que você fica impressionado, aí o pastor fala bem, isso vai agregar valor a mim, eu vou me sentir vaidoso. Vou dizer, uau, e aí eu posso começar a gostar de pregar, porque eu gosto da reação que vocês têm quando eu prego. Como é que eu vou saber que eu não estou sendo iludido por essas coisas e que o meu coração realmente está numa missão? É por uma missão. É quando eu não atinjo os resultados que eu quero. É quando eu sou frustrado no meu coração. Eu vou descobrir se eu tenho ou não uma missão. Porque se eu prego aqui e começo a ser criticado, vocês começam a falar mal de mim, como eu sei que alguns falam, e está tudo bem, já está perdoado. E está tudo bem. Vocês vão dizer que vocês não falam mal de mim. Mas rapaz, eu sei que vocês falam mal de mim. Mas eu sei também que vocês me amam em algum nível. Eu também sei. A vida é assim. Eu não crio utopia na minha cabeça, não. Eu sou amado por toda a minha igreja. Não. Tem horas que você não gosta do que eu falo. Tem horas que você fica com raiva de mim. Tem horas que você esperava que eu fizesse uma coisa de um jeito, eu fiz de outro. Isso deixou você com raiva. A vida é assim. A vida é assim. E está tudo certo. Agora, o problema seria se ao ouvir a sua crítica, isso me desanimasse. E dissesse, não quero mais não. Aconteceu recentemente, uma amiga minha, lá na faculdade, era cristã. O que aconteceu lá na igreja dela? Olha só. O pastor dela levantou lá, eu não sei quem é, não vou citar nomes, mas levantou 5 mil reais, se eu não me engano, para comprar um ar-condicionado na igreja. O ar-condicionado não apareceu. E aí, os irmãos começaram a questionar o pastor. Não, pastor, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Tá, um líder aqui questiona, outro líder ali questiona. Você sabe o que o pastor fez? Fechou a igreja e foi embora, meu irmão. Fechou a igreja. E disse, eu não aguento mais ficar ouvindo que eu sou ladrão. Meu irmão, não quer ouvir, só apresenta o dinheiro. Acabou. Está resolvido o problema. Quando a gente enfrenta esse tipo de oposição, não é nem uma oposição aqui, até é legítimo, de questionamento, se eu me sinto ofendido, significa que a motivação do meu coração está errada. Se eu estou em Cristo, eu não deveria me sentir ofendido quando alguém me questiona uma coisa que é legítima, e nem quando não é. Até sofrer injustiças a gente aprende como cristão. Você entende? É tudo que define essas reações, é o que está dentro da gente, são as motivações. Porque se eu estou motivado pela missão, vão me criticar, vão falar mal de mim, sabe? Vão dizer que eu errei, vão dizer que eu isso, que eu aquilo. Eu vou avaliar cada uma das situações, eu vou reconhecer onde eu errei, eu vou pedir perdão, mas eu vou seguir em frente, porque eu sei a quem estou servindo. Você entende isso? Agora você, que toda hora quer desistir, diz aí, por que, irmão? Por que, irmã? Que todo mês você está pensando, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que não dá mais. Eu acho que não aguento mais. Meu Deus, oh meu Deus. É um chororô danado. Não suporta nada porque não tem uma motivação correta. Porque o coração está querendo coisas que a Bíblia não prometeu, que Jesus não disse que te daria. É você quem quer. E se não está chegando, querido, você tem que entender o que Deus está querendo falar com você. Ao invés de ficar ofendido, querer desistir de tudo, consagre sua vida a Jesus, a Ele de verdade hoje. E diga, Senhor, minha vida é sua a partir de hoje. Não espero mais nada de ninguém. Eu quero glorificar o seu nome. Eu quero fazer tudo para a glória do Senhor. Minha motivação é a glória do Senhor, é cumprir a missão que está no seu coração, é revelar o amor que vem do Senhor. São as 3 motivações legítimas, bíblicas: revelar o amor de Jesus, ter uma missão, né? E qual é a outra? A glória de Deus, glorificar ao Senhor. Quando você tem essas motivações corretas, você é muito estável na sua fé. É aquele tipo de gente que eu conheço pessoas assim, que elas estão com Jesus na mente, assim, o tempo todo.
eles não estão com resultado na mente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não vou citar nomes porque eu não conversei com a pessoa, mas tem uma irmã aqui na igreja, que teve um período que o esposo não estava em casa. E aí o que aconteceu? Essa irmã perguntava dela se estava tudo bem. Ela disse, está tudo bem, Deus vai agir. Sabe o que ela tinha em mente? Ela não tinha em mente assim, Deus vai trazer o meu marido no mês tal, no dia tal. Não, cara, ela tinha fé. Olhar para Jesus e ficar assim, eu não sei qual é o desfecho dessa história, mas eu sei que Deus está no controle. Vida consagrada a Jesus. Isso só vem de relacionamento com o Senhor. Aí a motivação correta, ela vai transformar tudo que você faz em adoração. É nesse momento que tudo vira adoração. Tudo, qualquer coisa. Aí Colossenses 3, 23, 24 diz o seguinte, ó. Coloquei rapidão. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Quando eu alinho o meu coração, tudo que eu faço vira adoração. Tudo, absolutamente tudo. Se ninguém estiver te vendo, a escolha que você faz no coração pela motivação correta virou adoração. Pode ser que ninguém viu, mas você adorou, porque sua motivação está correta. Então, esse texto aqui, de Colossenses 3, ele é um texto poderoso, porque ele diz assim, ó, o que a gente faz é importante, como a gente faz é importante, mas acima de tudo, para quem a gente faz é muito importante. É muito importante. Porque aí quando você vem fazer as coisas, irmãos, dizer uma coisa para vocês aqui. Obviamente eu não estou dizendo que isso aconteça, mas se alguém aqui vem servir por causa do seu líder, por causa do pastor, irmão, pare. Não venha servir aqui porque você quer agradar A, B ou C. Só venha se você quiser agradar Jesus. Se você não quiser agradar Jesus, pode parar, porque Deus não está recebendo. Pode até estar fazendo bem para o teu ego, mas que se Deus está recebendo é outra história. É outra história. E aí é por isso que muitas vezes as coisas acabam mal. Acabam em escândalo, acabam em queda, acabam em pecado, acaba em frustração, desilusão, depressão, ansiedade, angústia na alma, vazio existencial. Por quê? Porque nós não estamos com a vida consagrada a Jesus de verdade. A motivação, ela é purificada quando a nossa consciência, ela é restaurada e a gente passa a pensar assim, é tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor. Jesus, ele é o nosso modelo máximo nesse sentido. Em João capítulo 4, no verso 34, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a adoração de Jesus, as motivações de Jesus tinham 3 elementos nessa motivação. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que agradava a Deus. Fazer a obra do Pai, ele vivia com um senso de missão constante. Ele sabia o que ele veio fazer nessa terra. Você sabe o que você veio fazer nessa terra? Você acha que você veio nessa terra para ganhar dinheiro, irmão? Você acha que você vem nessa terra aqui para construir coisas? Você acha que você vem nessa terra para construir coisas que não servem para nada na eternidade? Não, você está muito enganado. Você está muito enganado. Você não veio para comprar carro, para comprar casa. Embora você possa fazer todas essas coisas, o seu objetivo na vida não é esse. O seu objetivo é cumprir a sua missão. Deus tem uma missão para você. Ah, pastor, eu não sei qual é. Vai orar para descobrir. Eu não vou dizer qual é também não. Né? Eu tenho que saber de tudo, eu não tenho que saber de tudo. Eu não sei. E por fim, a motivação de Jesus tinha satisfação espiritual. Eu sei que Deus tem uma missão para você. Qual é? É contigo, meu irmão. Para Jesus, obedecer não era sacrifício, era prazer, era alimento. Porque ele diz, a minha comida e a minha bebida era fazer a vontade do meu Pai. Isso é interessante, isso aqui é um princípio. Quando você obedece, a sensação de satisfação toma conta do teu ser. E isso gera um ciclo virtuoso, porque faz com que você tenha desejo de obedecer cada vez mais. Isso é alimento para a alma. E por fim, quero dizer para você, como é que você faz para alinhar suas motivações? Primeiro, submeta seus desejos a Deus. Segundo, mude sua mente. Romanos 12, 2. Coloca aí, eu amo esse texto. Pensamentos moldam motivações, irmãos. A maneira como você encara a vida moldam motivações. Olha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui simples. Vamos supor que para você dar dízimo, por exemplo, vou usar um exemplo financeiro. Eu não costumo falar desse assunto, mas eu vou falar hoje. Para você dar dízimo, ao você dar dízimo, a sua motivação é para dar. Porque os que não dão têm outra motivação. A motivação de que, sei lá, eu não vou nem citar aqui. Mas quem dá, mas dá com motivo errado. Eu vou dar meu dízimo porque eu quero receber alguma coisa em troca. A famosa barganha. É óbvio que ele não vai receber aquilo que ele espera, porque ele está fazendo com a motivação errada. Só que quando você tem esse pensamento assim, ó, eu quero receber, a sua motivação automaticamente ela é errada. Porque as suas expectativas são moldadas pelos seus pensamentos. Então, se você decide dizimar, por exemplo, ser fiel nos seus dízimos e ofertas, porque você está entendendo assim, ó, eu sou grato por tudo que o Senhor fez por mim. Eu quero dizer que dizimar é a celebração da minha redenção. Meu irmão, quando você pensa dessa forma, dizimar para você não é um peso, e aí você tem a motivação correta. Aí você consegue fazer com alegria, porque para alguns dizimar ainda é uma tristeza. Alguns que é o famoso dizimista avarento. Tem o dizimista avarento. O cara dá dízimo, mas ele morre de pena de dar dízimo. E aí, às vezes, não vive as promessas de Deus. Vamos colocar em outros termos. Você é alguém que, por exemplo, não se engaja com a missão de Deus na sua vida. O Senhor tem um propósito para você, mas você pensa assim, eu já tenho os meus próprios problemas, não vou me envolver com os problemas dos outros. Sua maneira de enxergar a vida é essa. Quando você enxerga a vida dessa forma, a sua motivação para você se engajar para ajudar os outros diminui. É a maneira que você pensa, é como você encara a vida. Então renove os seus pensamentos. Essa forma de pensar, ó, olha só, eu não vou cuidar de ninguém porque eu já tenho muito problema. Essa forma de pensar é mundana. Porque a forma bíblica é: carreguem os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Significa dizer que a palavra de Deus não molda seus pensamentos. Quando ela não molda seus pensamentos, suas motivações estão erradas. E por fim, a motivação cristã, ela é um chamado ao seu coração. A Bíblia, ela não manda apenas agir, mas ela nos fala para agir com o coração correto. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.